Olá, todo mundo, novamente. Voltamos aqui com o nosso bate-papo sobre o gerenciamento de ferramentas, principalmente para a área de usinagem na indústria 4.0. No último capítulo, a gente falou um pouco sobre nós. Eu sou o Guilherme. Pablo. Também falamos um pouco sobre a AdeptMec, a empresa que a gente trabalha, que a gente está aqui representando. E demos uma ideia para vocês do que é o TLM, né, o Tool Life Management, o ciclo de vida de ferramentas de usinagem. Falamos um pouco dos problemas, da complexidade que é um chão de fábrica com a quantidade de informações e dados e parâmetros que a gente precisa controlar. Mostramos também assim, aonde as indústrias estão queimando dinheiro. E também fizemos ali um apanhado dos resultados esperados com a implementação de um gerenciamento no seu chão de fábrica. E agora vamos continuar e vamos falar um pouco mais sobre os fundamentos, a parte teórica da onde que surgiu isso, né, que não é da cabeça do Guilherme e do Pablo, né? E também vamos dar ali uma introdução de qual é a conexão que a gente consegue fazer hoje das nossas tecnologias com a indústria 4.0. Pablo, começa explicando para a gente quais são os custos ocultos que a gente tem aqui no nosso chão de fábrica. Bem, obrigado, Guilherme, novamente por ter feito essa abertura. Entrando nos fundamentos teóricos do gerenciamento de ferramentas, é importante olhar de uma maneira bem didática, né, para esse slide, qual a importância que as ferramentas têm no custo de usinagem. O que normalmente as empresas enxergam são os custos, basicamente, de aquisição dessa ferramenta, ou seja, o quanto ela está pagando pela ferramenta. E esse valor gira em torno de 3% a 5%. Em alguns casos pode chegar a 1%, por exemplo, indústria automotiva, onde a produção é seriada, né, altos volumes. Em alguns casos pode chegar até 16%, onde você tem uma usinagem mais complexa, materiais mais difíceis de usinar, segmentos onde a gente chega até esses custos mais comuns são o segmento de óleo e gás e o segmento aeroespacial, mas o 3% a 5% é que a gente vai encontrar na literatura, né? Que é o valor das ferramentas dentro do custo total de usinagem. Porém, aqui é onde entra a relevância do gerenciamento de ferramentas. Existe um custo oculto que pode representar até 25% a mais, né, do custo das ferramentas do meu custo de usinagem. E de onde vem, né, esse valor adicional? Basicamente, no impacto da produtividade. Por exemplo, a ferramenta ela não está disponível no momento em que eu preciso fazer uma operação. Eu deixo a minha máquina parada, eu deixo o meu operador parado, então tudo isso representa um custo. Elevados índices de estoque, normalmente aquela ferramenta que eu não preciso, eu tenho sobrando no meu estoque, e aquela que eu mais preciso, ela falta. Tempo do supervisor ou do encarregado em ferramentas apagando incêndio, né? Normalmente ele fica mais buscando ferramentas alternativas, ligando para um fornecedor para fazer uma entrega urgente, enfim, do que despendendo o tempo dele para agregar mais valor ao trabalho. E, muitas vezes, aquela máxima, né, que as ferramentas estão extraviadas no chão de fábrica. Então, quando eu começo a juntar todos esses fatores, eu chego nesse 25% adicional do custo das ferramentas na usinagem de uma peça. Como a gente começa a organizar ou identificar esses problemas? Então, dentro do conceito, né, ou dos fundamentos do gerenciamento de ferramentas, foi identificado 3 áreas principais, aonde existem os problemas mais comuns. Primeira área é a área de operações, né? Então, aqui, normalmente, existe uma falta de conhecimento das ferramentas que estão disponíveis na fábrica, o que eu tenho no meu estoque,
aonde essas ferramentas estão, enfim, faltas de informações técnicas, qual é a geometria dessa ferramenta, qual é o revestimento, quais são os parâmetros de usinagem, enfim. Faltam critérios no momento da seleção por uma determinada operação. Isso tudo gera dúvidas e gera lentidão na preparação das máquinas. Mas assim, Pablo, então, você está me dizendo essa falta de conhecimento, o que eu entendo aqui é mais ou menos assim, o programador NC não consegue enxergar o estoque para saber o que tem lá, o técnico ali da área de preparação de ferramentas, quando ele precisa de uma ferramenta urgente, ele não sabe qual é o fornecedor exatamente, às vezes ele não sabe qual é o preço, daí ele precisa se comunicar com a área de compras, e o máximo que ele sabe ali é o código. Aí o pessoal de compras também não tem informação para saber qual que é exatamente o desenho, para saber exatamente qual que é o produto que eles têm que pedir, e fica todo mundo meio na dúvida, né? Acaba tentando confiar só no código. Seria mais ou menos isso, né? Isso mesmo. Faltam informações claras e detalhadas sobre o ferramental que eu tenho disponível ou que eu vou necessitar para fazer aquela operação. Essa desconfiança acaba gerando essa lentidão, então, e acaba aumentando cada vez mais esse tempo de trabalho e demora para poder conseguir a ferramenta em si, né? Perfeito. O segundo ponto, Guilherme, entra nisso aí que você comentou, né, dando sequência, essa dificuldade da administração desses recursos, né? Então, essas ferramentas estão armazenadas de forma adequada. Por exemplo, eu estou lá na área de preset e preparação de ferramentas, elas ficam visualmente disponíveis para identificar qual item que eu posso combinar para criar uma montagem. Está organizado o local de guarda, o endereço, né, de guarda dessa ferramenta, que eu consigo olhar no sistema e identificar a ferramenta XPTO está no armário 1, na posição 3, na gaveta 2. Esse é um exemplo. E normalmente isso não acontece. Então, esse é um problema bem comum que nós encontramos aí nesses trabalhos, né? Além disso, aquilo que eu comentei até anteriormente, muita ferramenta obsoleta, que não deveria mais ser mantida no estoque, mas está lá ocupando espaço e imobilizando capital. Estoques dimensionados de forma incorreta, então os pontos de pedido ou muito altos ou muito baixos, né? E isso aí leva um custo adicional na minha usinagem. E muitas vezes as compras, né, por não ter essa conexão entre as áreas, são feitas de forma descentralizada, né, e errada. Então, dentro do caso que a gente vai estudar mais adiante, tem um exemplo bem claro dessa problemática, né, onde as compras aconteciam por diferentes pessoas, segmentos, e aquilo ali trazia uma consequência bem negativa. E quando as empresas assim têm um setor de compras um pouco maior, né, quando tem mais de um comprador comprando ferramenta e mais de uma pessoa fazendo pedido no chão de fábrica, isso deve aumentar exponencialmente, né? Se você pega o supervisor, ele vê uma falta, ele faz o pedido, do comprador A vai lá e coloca o pedido, daqui a pouco o operador também pode fazer o pedido, ele vai lá, faz um outro pedido, nem sempre as áreas se conversam, né? E acaba gerando cada vez essas compras desnecessárias que você comentou, né? Perfeito. Eu acho que são os dois extremos, né? Quando tem muitas pessoas envolvidas no processo de compra, gera essa complexidade. E também o outro caso extremo é quando a compra fica sob a responsabilidade somente de uma pessoa. Nesse caso, a pessoa, por exemplo, está de férias. Antes de sair de férias, ela acaba fazendo um pedido muito grande para garantir que não vai faltar durante a ausência dela. E aquilo ali, em alguns casos, acaba sobrando no estoque. Ou ela está muito ocupada e ela passa um código errado, né? O exemplo que a gente vai ver do estudo de caso, isso era comum. Ou ela chega e fala, olha, estou sem tempo, você vai lá e bota o pedido. E aí fica mais aberto essa rotina. E aí, por último, né, dentro dessas três áreas, né, ou problemáticas, existe a parte técnica, né? O engenheiro ali, quem está programando, quem está definindo
qual ferramenta usar, qual geometria, qual fornecedor, enfim. Então, normalmente, o que a gente encontra quando começa a fazer essa análise é a falta de padronização. Então, você tem preferência por um fornecedor, eu tenho por outro, e a gente acaba comprando duas ferramentas praticamente idênticas, uma ferramenta standard, por exemplo, só que uma é vermelha e a outra é verde, né? E a gente poderia conversar e falar, olha, vamos fazer uma análise aqui, vamos ficar, nesse caso, com a ferramenta azul, né? Isso acaba facilitando a gestão, né, do conhecimento, a gestão de compra, a gestão do logística, enfim. É muito comum também a falta de conhecimento sobre a vida útil dessas ferramentas, quantas peças eu consigo produzir, ou qual é o tempo de usinagem que essa ferramenta vai conseguir entregar. Mas esse já é um nível de controle mais avançado, né? Então, primeiro você tem que ter toda a lição de casa feita, os controles básicos, né, bem estabelecidos, e aí você consegue chegar a esse controle de vida útil, né? Normalmente a gente conversa com as empresas e eles querem implementar já o controle de vida útil, porém eles não sabem nem onde essas ferramentas estão. Então, antes de você correr, você tem que aprender a andar. Acaba brincando nesse sentido. E tudo isso, né, a gente pode evoluir no nível, né, de detalhe técnico da ferramenta, como a gente fala, engenharia de ferramentas, aonde você começa a pensar na disponibilização dos dados na forma digital. Então, são desenhos 2D, sólido 3D, sistemas que se conversam, e tudo isso vai trazer um benefício da conectividade que a gente vai explorar mais adiante, né? E é comum, né, normalmente, quando a gente faz esse levantamento de situação nas empresas, encontrar e concluir que o conhecimento ele ainda está na cabeça das pessoas, né? Normalmente, empresas menores em uma pessoa específica, empresas maiores, né, isso aí acaba sendo mais diluído, mas se essa pessoa sai, o conhecimento vai embora. E tem um agravante nisso também, né, Pablo? A gente vê que nos últimos anos, aí, antigamente, né, a indústria de fabricação e usinagem tinha uma capacidade de retenção de capital humano muito maior, né? Porque antigamente, né, o técnico se formava, né, ele desejava trabalhar numa empresa de usinagem, ele conseguia aquele emprego, ele se mantia, ele talvez evoluía para um supervisor, ou mesmo se não, ele era uma pessoa que estava ali preocupada com aquele processo, em crescer, em aprender, e aí esse conhecimento, né, ficava na cabeça dele. A gente tinha aquele problema dos mais antigos que tinham medo de passar a informação para não ser substituído. Só que hoje em dia, essa rotatividade está sendo amplamente dita pelas empresas, que está cada vez maior. Então, ainda tem um resquício da década de 80, 90, né, com a nossa fase, que ainda se mantém ali na empresa, mas cada vez menos a nova geração está querendo ficar ou está querendo esperar muito tempo ali para absorver conhecimento. Então, isso está trazendo uma nova dificuldade para as empresas que talvez há 10 anos atrás elas não viam. E isso em todas as áreas, né? Eu estou citando o exemplo aqui do chão de fábrica, mas eu acredito que na engenharia, na área de compras, né? Como o nosso mercado está cada vez mais amplo e mais multidisciplinar e multinacional, né? A gente consegue empregos trabalhando do Brasil hoje em dia, trabalhando para o exterior e outras situações. Então, está cada vez mais difícil, e os colaboradores eles estão cada vez mais sensíveis a isso, né? Então, eles sentem e eles estão costumando a sair mais rápido. Isso traz um problema muito maior para essa geração de conhecimento, porque aonde que vai ficar esse conhecimento? Quando você está conseguindo pegar aquela pessoa e fazer ela ficar boa, daqui a pouco ela sai, ou para um concorrente, ou para uma outra área. E assim vem sendo com bastante frequência isso, né?
E o que você diz? Eu acho que essa nossa situação aqui que a gente está trazendo minimiza bastante esses problemas, né? Sim, o uso de tecnologia é um dos caminhos para você organizar, manter e compartilhar o conhecimento. E eu concordo contigo, é cada vez mais crítico esse ponto, como você comentou, a gente está num momento de transição, eu entendo assim, né? Então tem uma geração que tem muito conhecimento, né? Sabe tudo de usinagem, de ferramentas, de parâmetros, de máquina, enfim. Muitos deles estão se aposentando, ou já se aposentaram. Alguns estão sendo trazidos de volta, né, para dar uma força nesse momento que a empresa viu que ficou perdida com a saída desse profissional. Então tem que ter, né, todo esse cuidado aí de transferência de conhecimento. E a nova geração que está chegando, ela ainda tem um caminho pela frente, né? E poderia ser acelerado esse aprendizado se você tem isso de uma maneira estruturada, preservada, né? E bem gerenciada em relação à usinagem, principalmente a parte de ferramentas de corte, aplicação das ferramentas. E um outro ponto que eu enxergo também dentro dessa parte técnica para quem está chegando agora, é um absurdo você chegar numa empresa e olhar lá com controles da década de 80, né? Anotações no papel, ou cada um tem seu Excel. Então você, hoje, né, o profissional está acostumado a usar o celular, né, o smartphone, já com inteligência artificial embarcada, e você entra numa atividade ali, profissional, você olha, nossa, os caras aqui estão na época da caverna ainda, né? Então tem esse conflito aí tecnológico também que acaba dificultando ainda mais essa parte da gestão técnica. Certo. E é isso, né? Eu acho que, como a gente vem falando desde o início, o TLM, né, ele não é o gerenciamento do ciclo de vida de ferramentas, ele não é um controle de estoque, né? Essa frase que o Pablo sempre coloca nas apresentações é uma coisa muito interessante você analisar nesse sentido aqui. Ele é um conjunto de atitudes e recursos combinados que vai garantir a disponibilidade da ferramenta e principalmente os dados certos no local e no momento para permitir que você explore o potencial máximo dos recursos. Então esse é o ponto, ó. Gravem, fica na cabeça de vocês isso daí, principalmente, hein? A combinação das atitudes, recursos e dados é isso que traz o nosso gerenciamento do ciclo de vida de ferramentas para que você atinja o máximo potencial dele. Sim, eu gosto muito, né, Guilherme, dessa definição, porque essa é uma das primeiras definições sobre gerenciamento de ferramentas. Ela foi apresentada pelo Frederick Mason em 1986. Olha quanto tempo a gente está falando. Está falando aí de 40 anos atrás. Né? Então, e resume muito bem, né, do que se trata. Essa visão que o TLM reforça, né, que é o gerenciamento de ciclo de vida de ferramentas, aonde eu tenho que ter um controle desde o momento em que eu estou concebendo essa ferramenta, como um projeto, um desenho, né, vamos pegar uma ferramenta especial, todas as etapas que ela passa na minha empresa, no cadastramento do meu sistema ERP, na compra, no estoque, no uso, né, no acompanhamento do desempenho, da performance e depois no descarte. Né? E eu tenho que garantir que essa ferramenta física ela esteja disponível na máquina no momento que eu preciso, nas melhores condições, né, para que ela seja usada. E que eu tenha informações necessárias para dizer, olha, essa ferramenta aqui eu posso ir com tal velocidade de corte, com tal avanço que ela aguenta. Não adianta eu ter uma Ferrari e andar com a segunda marcha, né? Então aí entram os dados, né? Então hoje, como a gente está falando da manufatura digital, esses dados eles têm que estar disponíveis, precisam estar disponíveis e fluindo de forma conectada entre os sistemas. Né? A gente vai ver um pouquinho mais adiante. Legal. Então a gente está tratando aqui de uma abordagem integrada, né? Então aqui a gente vai mostrar mais ou menos
essas separações e como é que a gente faz uma integração total da parte técnica, a parte logística e parte estratégica gerencial do nosso chão de fábrica. Perfeito. Como a gente segmentou a problemática, né, naquelas 3 áreas, operacional, administrativa e técnica, aqui a gente já começa também a segmentar de que forma a gente vai arrumar a casa, vamos colocar assim, né? Então você vai ter um olhar nessa parte técnica, aonde a primeira ação é criar um banco de dados dessas 2 ferramentas de core. Ou seja, você tem que ter de alguma forma isso digitalizado. Quais são as ferramentas, as principais informações sobre essa ferramenta, qual é o código dela, o código do fornecedor, alguma descrição, alguns dados dimensionais. Então, ali você já começa a entender o que você tem disponível. Com isso, começa a ficar mais fácil, no momento em que eu tenho uma tarefa para executar, escolher a ferramenta correta, ou mais adequada para aquela operação. Eu também trago, olhando esse ponto de vista técnico, um monitoramento da vida útil das ferramentas, controle de quebra, enfim, para saber se a ferramenta que eu estou pagando, vamos dizer assim, maior valor, é a que está entregando o menor custo de fabricação. Então, existe até um engano, onde no momento que você não tem muito controle, achar que aquela ferramenta barata é que está levando o menor custo no meu processo. E, na verdade, isso, na maioria dos casos, está errado. Porque essa ferramenta barata, ela dura pouco, ela quebra muito, ela não é confiável, enfim. Então, dentro dessa possibilidade toda de organização da área técnica, eu consigo trazer, num segundo momento, a otimização de processo. Então, eu sei as ferramentas que eu tenho as informações, eu controlo a performance, consigo melhorar a performance, aí você atua nessa otimização. Eu costumo comparar a usinagem com uma corrida de Fórmula 1. Então, os detalhes fazem a diferença se você está sendo competitivo ou não. Porque hoje, tanto uma empresa na Índia, na China, no Brasil, podem comprar a mesma máquina, a mesma ferramenta, o mesmo fluido lubrificante, só vai fazer a diferença quem souber usar melhor aquela combinação de equipamentos, né? Aí, passando para a parte técnica, a parte logística, desculpa, a gente tem essa parte da gestão, né, das ferramentas novas e circulantes. Normalmente a nova é controlada no ERP. Uma vez que eu requisitei, ela é dado baixa, aí fica sem controle algum, né? Então, ou um controle preliminar, né? Uma tabelinha, alguma coisinha que o cara gera na hora. Até um controle manual, né? Adotado ali numa prancheta, que depois joga no Excel, mas... Já viu o Google Forms também, os caras fazerem também. Tem umas coisas, mas eles são criativos. E esse do Google Forms até que ficou legal, que eu sei quem você está falando. E aí, quando você tem essa parte da gestão, né, logística da ferramenta bem feita, aí você consegue trazer um nível otimizado de estoque, garantir que a ferramenta não falte, né, compre somente o que é necessário, enfim. E juntando toda essa gestão, você começa a atuar no nível estratégico. Aí é onde você já está num patamar mais avançado, onde você tem indicadores de desempenho, né, para as ferramentas, para os teus fornecedores, e você começa a trabalhar cada vez mais na padronização. Então você enxuga o teu ferramental, mas consegue extrair o máximo que ele pode te gerar. É isso, né? Você tem dados e informações, agora você precisa gerar informação útil, né, para os gestores de tomada de decisão, né? Então aí a parte estratégica agora vai conseguir funcionar porque ela vai conseguir enxergar finalmente o que realmente tem ali, e não só um achismo, né? Perfeito. E o gerenciamento de ferramentas, né, tudo isso que a gente falou, né, parece algo novo, né, para algumas pessoas, super avançado, mas tudo isso foi estudado, discutido há mais de 40 anos atrás, né? Então, esse conceito, né, essa área de conhecimento, ela foi trazida para o Brasil pelo professor Lorival Bez, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, né, Departamento de Engenharia Mecânica,
Então, naquele momento, ele trouxe o conceito e foi criado o primeiro software de gerenciamento de ferramentas aqui no Brasil, dentro do Grucom, que é um grupo de pesquisa da UFSC. E também, em paralelo, naquele momento, isso foi bem discutido na Alemanha, tem até um artigo ali de 1991, onde já traz todo esse conceito que a gente está falando 40 anos depois, de integração de sistemas, praticamente prevendo o futuro, e qual a relevância que isso tem. Então, não é algo novo, mas é algo que ainda tem muito a ser desenvolvido. Então, vamos ficar por aqui hoje, com esse bate-papo aqui com o Pablo, foi bem legal. Já deixem o seu like aí se vocês estão gostando do conteúdo. Já se inscrevam no nosso canal e façam comentários, perguntem, tirem suas dúvidas aí para a gente já estar na próxima etapa. Aqui a gente vai falar um pouco dessa integração dentro da indústria 4.0 e também vamos falar quais os recursos que a gente precisa para poder estar aplicando tudo isso daí e seguir para o nosso case, que vocês vão entender um pouco melhor na prática como que isso pode acontecer na empresa de vocês e como vocês vão buscar para fazer essa implementação. Legal? Obrigado, Pablo, mais uma vez. Obrigado, Gui. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.